Bom, em primeiro lugar, então, agradecer aqui ao convite do Fabrício, né, do professor César também aqui, e saudar essa iniciativa, né, de fazer esse encontro, que é sempre importante, e também essa possibilidade de nós discutirmos um pouco de forma interdisciplinar, né, com pesquisadores do direito, pesquisadores da área de ciência política, que é na qual eu me enquadro aqui, né? Então, a minha fala aqui, a minha exposição vai ser deste ponto de vista, né, do ponto de vista da ciência política. O que eu vou abordar, gostaria de abordar aqui, é justamente um tema que tem sido recorrentemente estudado na ciência política europeia, na ciência política americana e também na ciência política brasileira desde os últimos 20 anos, né, que é o problema da judicialização da política, né? Quer dizer, é um tema que a própria definição é bastante controversa, né? Alguns autores quanto ao sentido, quanto ao significado, e que eu prefiro chamar em alguns momentos de judicialização de políticas, né? O que nós podemos entender por isso, né? Quer dizer, a ideia de demandas judiciais, né, e aí espalhadas em diversos perfis de ações judiciais, que direcionam políticas de governo, né, ou que pleiteiam através de pleiteiam a efetivação de direitos ou o direcionamento de políticas a partir de normas jurídicas. Então, a minha hipótese de trabalho, né, e aqui o que eu vou expor aqui faz parte de um projeto de pesquisa maior, né, especificamente aqui, relaciona a autonomia, né, nos últimos anos do poder do espaço jurídico, entendido o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública e os diversos perfis de agentes, né, judiciais, correspondentes, promotores, juízes, em relação ao espaço político, essa autonomia em relação ao espaço político, como uma condição de possibilidade de surgimento, né, de determinadas concepções de política próprias ao campo jurídico e que, em alguma medida, se opõem, né, ao espaço da política da representação eleitoral, né? Ou seja, existe, né, essa é uma hipótese que eu tento sustentar, que essa autonomia leva a uma forma com que juristas posicionados no espaço do Judiciário, do Ministério Público, desenvolvem concepções próprias, né, da vida política, da atividade política, que não são necessariamente as mesmas formas que regem, né, a política eleitoral, a necessidade de reprodução dos políticos profissionais no espaço da representação. Então, essa hipótese ela se baseia também em estudos que têm ocorrido na França e na Itália, né? Principalmente eu citaria autores que não são muito conhecidos aqui no Brasil, mas que têm trabalhos empíricos sobre isso, Violano Roussel e Jean Briquet, né, que têm analisado tanto no caso francês, né, o papel da magistratura, né, na sanção, nas ações contra a corrupção, contra escândalos políticos financeiros envolvendo a corrupção política, quanto o caso de Briquet na Itália, que através da magistratura, chamada magistratura de investigação, né, propôs um conjunto de ações contra os mafiosos, né? Então, essa ideia de que existe um campo, um espaço judicial que faz não somente um controle legal, né, de atos de outros poderes ou do espaço político, mas também desenvolve, né, concepções de moralização da política ou de falar em nome, né, de interesses gerais. Então, eu não vou desenvolver muito esses estudos, que não importa aqui tanto, mas o eixo principal, nesses casos, é a ideia de que a autonomização do espaço judiciário, né, leva, do espaço jurídico, mais amplamente, a uma ruptura, né, dos laços de solidariedade entre políticos profissionais, que entenda-se aqui, né, deputados, prefeitos, indivíduos que ocupam postos
no Executivo, através de eleição, e esses indivíduos que estão posicionados na Justiça, né, no espaço estatal, que são recrutados predominantemente por concurso público, né. Isso nós podemos ver principalmente nas esferas inferiores, né, desse poder de Estado, porque aí, no caso dos tribunais superiores, já é uma mescla, né, de competências técnicas com indicações políticas. Então, essa ruptura desse feito de solidariedade leva, né, favorece o desenvolvimento também de concepções próprias. Como nós podemos medir isso, né, em casos empíricos, né, em casos concretos? Né, então, isso é uma proposta de análise também que se pode desenvolver através da análise de conteúdo, né, dos argumentos que são construídos, por exemplo, nas decisões judiciais, né, em decisões judiciais que discutem, evidentemente, políticas, o direcionamento de políticas. Né. Então, essa análise de conteúdo, ela permite formar determinadas categorias, né, onde nós podemos agrupar argumentos num sentido determinado e verificar, então, do ponto de vista, né, da ciência política, o que significam esses argumentos. Uma segunda forma de estudar isso se dá com a análise de conteúdo da produção das doutrinas jurídicas. Né? E aqui é um ponto muito importante, muito estudado, principalmente na França, né, pelas ciências sociais. As doutrinas jurídicas, particularmente as doutrinas jurídicas constitucionais, e aí leia-se toda a produção bibliográfica, né, a produção em periódicos ou de livros, de manuais consagrados, né, de direito constitucional, assim como os respectivos produtores, como um objeto, né, de construção de discursos políticos, né, ou, mais especificamente, como um discurso técnico sobre a política, né, ou eufemizado, como argumentos políticos se transmutam na técnica jurídica, né, que isso é muito comum de se ver e pouco estudado, desse ponto de vista. Né, mais ou menos o que acontece com a tal da ciência econômica. Né. Toda decisão de política econômica é sempre uma decisão política, e logo, se por ser uma decisão política, está calcada no arbitrário, né, ou naqueles grupos que controlam as arenas decisórias. Logo, não é uma decisão de ciência, né, ela é uma decisão política eufemizada na forma de ciência, mobilizando a matemática, enfim, outros atributos, que não é o caso do direito, que mobiliza outros perfis de recursos linguísticos e científicos para fundamentar uma posição determinada. Um terceiro eixo, né, onde nós podemos analisar esse tipo de fenômeno é a análise das trajetórias profissionais, acadêmicas, e a inserção dos produtores, né, de doutrinas no espaço acadêmico, no espaço político e institucional. Né. E aí, principalmente, o seu maior ou menor grau de proximidade com o espaço político eleitoral, que se mede, por exemplo, através da ocupação de postos. Né. Bom, se determinado constitucionalista consagrado, autor de manuais de direito constitucional, defensor de determinadas posições, ele já ocupou cargos de secretário de Estado, já ocupou cargos que envolvam a participação em redes políticas, ou ele está ancorado, né, principalmente na construção de uma posição a partir, né, da manipulação da técnica. Né. Nós temos já desenvolvido aí estudos nesse sentido. Bom, o estudo das doutrinas jurídicas, que eu acho mais importante aqui chamar atenção dentro desse quadro todo, é algo que precisa, a meu juízo, ser bastante desenvolvido, né? Quer dizer, do ponto de vista das ciências sociais. Porque mesmo trabalhos de ciência política, muitas vezes, compram, né, de certa forma, ou tratam as ideias, né, que são trazidas pelos constitucionalistas como uma evidência determinada. Então, bom, está discutindo que nós temos que fazer a efetividade de direitos, por exemplo, pegando, né, um tema de direitos constitucionais, sem necessariamente se discutir o que isso significa, né, em termos de colocação, em termos de posição do Poder Judiciário, do Ministério Público, das defensorias, dentro do espaço de poder político. Né? Quer dizer, para a ciência política, o Poder Judiciário e o Ministério Público são organismos, instituições políticas. Né? Sempre foram, e hoje cada vez mais o são. A questão está, então, discutir, bom, qual é o lugar, né, na divisão do trabalho político
institucional que essas instituições, né, estão ocupando e, por consequência, os seus agentes, né. Então, o primeiro ponto, né, nessa questão do estudo das doutrinas jurídicas é a ruptura, né, com o que nós podemos chamar das representações ideológicas dos doutrinadores sobre si mesmo e sobre a sua atuação. Né, quer dizer, aquela ideia, o papel do juiz, o papel do promotor, do defensor, do legislador, né, essas categorias abstratas, né, quer dizer, entender o significado disso, né, o que significa e o que está presente nisso. Né, quer dizer, bom, não, meu papel é julgar tecnicamente. Bom, o que significa isso dentro, né, do espaço de poder político? E também a ruptura com a ideia da cientificidade das doutrinas jurídicas. Claro que isso aqui é algo bastante complicado de falar no âmbito de uma faculdade de Direito, né, e não está aqui a questionar o saber jurídico desse saber, mas sim, né, para o cientista político, ou para o cientista social que vai fazer uma leitura, né, externa, né, desse fenômeno. Então, ele precisa romper, né, num primeiro momento, com a ideia de que, bom, tomar que aquele discurso técnico, ou construído tecnicamente, a partir da mobilização de noções de filosofia, etc., ele está também a mostrar um discurso, a legitimar uma espécie de discurso político. Bom, para tornar um pouco mais claro tratar um pouco mais o Brasil aqui nesse contexto, eu vou falar um pouco de um caso específico, já que nós tentamos operacionalizar um pouco esses caminhos de análise. Né? Quer dizer, esse projeto grande de pesquisa tem tratado em várias frentes. Né? Uma frente foram análise de algumas ações judiciais, tomando o caso específico do Rio Grande do Sul. Nós temos uma segunda frente, que é a análise dos livros de doutrina, né, de direito constitucional, e principalmente um caso específico de judicialização da saúde. Né, e um terceiro eixo está sendo desenvolvido até por uma aluna minha de doutorado, que está aqui presente, é mais específico sobre os grandes constitucionalistas, né, sobre uma espécie de história de como se constrói o direito constitucional e a posição de constitucionalista no Brasil, aí numa série que teses permite isso, fazer um trabalho mais denso. Né. Bom, mas o caso específico que eu gostaria de mencionar aqui, né, se refere a uma amostra de ações judiciais com demandas de política de saúde contra os municípios do Rio Grande do Sul. Né. Nós montamos um pequeno banco de dados, né, com 783 ações, e independente do tipo de ações, né, que foram coletadas para um período, uma série temporal de 2000 a 2011, né, e eram ações que discutiam, né, então demandavam contra os municípios, principalmente políticas de saúde, internação hospitalar, né, demandas pontuais, distribuição de medicamentos. Né, então, aí tem uma série de questões envolvendo saúde. Então, nós utilizamos, e aí é uma série de limitações que eu não vou entrar aqui em função, mas até de trabalhar com bases de tribunais, né? Quer dizer, aquela ideia de sistemas de busca, os bancos de dados, a confiabilidade desses sistemas, né? O que está nesses sistemas, muitas vezes eles estão defasados ou são colocados alguns perfis de decisões, mas, de qualquer forma, nós utilizamos um critério de busca na base do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, através da palavra-chave políticas públicas. Porque a nossa ideia era pegar, numa série de 10 anos, todas as ações que, em alguma medida, discutissem políticas públicas. Bom, aí nós chegamos a um N, né, nós tivemos um efeito de dispersão enorme, eu acho que dava mais de 5 mil ações. Então, nós restringimos essa busca através de uma noção lá que vem
né, da doutrina constitucional alemã, que é a noção de reserva do possível, né, que não importa agora aqui discutir isso, mas, de qualquer forma, isso operou uma restrição a ações de saúde, né, e deu uma amostra mais específica sobre, que nos permitiu trabalhar, então, sobre os argumentos dessas ações. Então, nós chegamos a 783 ações, e, mais especificamente, depois a 771, retirando os que discutiam questões predominantemente processuais, né, deixando mais as que discutiam o mérito. Bom, então aí nós chegamos não sei se poderia colocar o... já está aí o quadro. Tá. Bom, a partir desse universo de ações, né, nós fizemos uma análise aqui dos... nós tentamos montar 6 categorias de argumentos, né? Então, veja, essas categorias de argumentos foram montadas pelos pesquisadores, no caso, não são categorias montadas pelo campo. Então, isso é bastante difícil. Mas nós chegamos a 6 grandes categorias, analisando, né, os acórdons dessas decisões, porque se tratavam de decisões de segundo grau, né, de ações que foram propostas no primeiro grau e que foram recorridas, né, pelos procuradores dos municípios, né, então tentando desconstituir a ação do juiz de primeiro grau. Então, a primeira categoria de argumentos, né, que é a que mais aparece, né, então, essa quantificação é bastante difícil, mas é mais para dar uma ideia, né, 25%, então, extrato de 1/4, né, compreende decisões judiciais onde aparecem contrapostas a autoridade do judiciário à autoridade do executivo na organização da gestão pública, né? Então, um dos ilustrativos de núcleos de argumentos era, por exemplo, o uso do instrumento de bloqueio de contas de prefeituras e do Estado, né? Assim como a superposição entre a demanda judicial e a demanda administrativa. Então, em muitos casos era discutido que, bom, um cidadão determinado pediu lá administrativamente uma prefeitura, um medicamento, tal, havia um processo administrativo, e nesse ínterim o cidadão entra na justiça e o juiz, vai lá e dá uma decisão, passando por cima de toda, né, a lógica ali da administração, da gestão. Então, aí a discussão era mais ou menos nesse sentido. Bom, a autoridade do judiciário para fazer valer uma lei abstrata, né, contra algo que seria só e o menor seria a gestão pública, a organização. O argumento 2 aparece recorrentemente a discussão sobre o sentido do princípio da separação e divisão dos poderes. Isso é bastante interessante, né? Quer dizer, os procuradores municipais invocam, né, nos seus recursos muito a ideia de que há o velho princípio, né, constitucional, que vem desde 1715, lá do capítulo 11 do Espírito das Leis, né, a ideia de separação e divisão dos poderes. Então, as decisões do Tribunal do Rio Grande do Sul, nesses casos, opõem, né, superpõem o que seria o direito fundamental à saúde, né, a esse princípio, né, que seria, então, menor em relação a um determinado ativismo do judiciário de fazer valer, né, um direito fundamental. O argumento 3, né, a terceira categoria, ele estabelece o judiciário como guardião da Constituição, né, que seria, claro, algo que estaria mais próximo, efetivamente, de uma função institucional, né. Então, nesse conjunto, as decisões apontam o caráter constitucional do direito à saúde, aparecendo os executivos municipais envolvidos, né, e assim como o estadual, como descumpridores da Constituição, ou, né, no caso, os procuradores municipais como indivíduos que estão evocando legislações que são menores, né, do que a Constituição. O argumento 4 centra-se, esse eu achei muito interessante, quer dizer, na definição da unidade do Estado, né? Quer dizer, o Estado é uno quando vai formular políticas públicas, né, derivados de direitos constitucionais. Então, aqui, né, o tribunal também define o sentido
de princípios de funcionamento do Estado, né, como ocorre lá no caso da separação dos poderes, opondo uma noção abstrata de Estado uno, né, que é uma ficção, ao princípio da federação, que envolve, né, um conjunto de legislações que aponta para repartições de competência, divisões na execução de políticas, né, que muitas vezes os procuradores municipais recorrem, né, desses casos de demandas de saúde, demandas individuais, né, justamente dizendo, bom, isso não é competência do município, é competência lá da União, é competência do Estado, o Estado não repassou recursos, mas, bom, o juiz, ele bloqueia as contas, né, ele entende, né, faz um entendimento, constrói um entendimento de que o que importa é o Estado, né, enquanto uma entidade abstrata que deve prover essas políticas. Bom, um quinto argumento, que também pode ser colocado como específico, embora porque ele aparece, né, mais especificamente do que outros que vão no mesmo sentido, né, também a ideia da superposição de uma ideia abstrata de direito, de efetividade do direito, contra, né, se opondo à ideia de organização da gestão pública, mas aqui mais especialmente na gestão orçamentária, porque aí muitas defesas do município o fazem, né, alegando especificamente questões orçamentárias, técnicas, né, e mobilizam, inclusive, argumentos que vêm muito mais da administração pública, de especialistas da gestão pública, né, e também são derrubados, né, no caso aqui do tribunal, que vai dizer que o mais importante é, né, o direito, né, e não tanto o que o executivo está tentando fazer a realização. E, finalmente, o argumento 6, né, que, claro, que ele permeia todos os outros, né, mas, de certa forma, ele também aparece isoladamente, que é um argumento de judiciário enquanto guardião da moral, né, um juízo moral, onde os magistrados, em várias formas, né, falam lá, né, no caso, os maus antecedentes do poder público em relação ao dever de prestar assistência à saúde, né, então, falta de previsão orçamentária, uma espécie de puxão de orelhas no prefeito, né. Então, ou falo, bom, aqui já há um precedente, né, esse município já foi demandado. Então mostrando também a construção de um juízo moral, né, em relação à política, né, ou às políticas que são definidas pelo município. Essas frequências que eu coloquei ali, elas são... claro, nós tentamos, né, embora isso aqui, o objetivo não seja quantificar, nem construir, nem trazer nenhuma inferência, né, estatística maior, né, é um trabalho muito mais qualitativo, né, mas, de qualquer forma, para mostrar, né, que alguns casos realmente são mais recorrentes, né, do que outros. Ali eu também mencionei alguns exemplos, né, de como que nós tiramos de núcleos das decisões e para ilustrar. Não sei quanto tempo eu... 5 minutos. Não, já vou encaminhar mais para a conclusão, porque eu acho importante também debater um pouco, posso falar um pouco mais da construção da pesquisa. Mas, de qualquer forma, eu não pretendo, obviamente, tirar nenhuma generalização, né, de um trabalho que está limitado por uma amostra de ações, e esses dados têm que ser lidos, né, nessa especificidade. Mas nós temos também já coletados, né, através da leitura de uns 30, 40 manuais, eu acho que são 30, manuais de direito constitucional especificamente voltados para a judicialização da saúde, também já um certo mapa das tendências, né, e discussões teóricas que se dão em torno deste problema, que pode ser tratado como um caso representativo, né, da questão aí da judicialização
de políticas, que se nós compararmos com outros casos, né, quer dizer, nos Estados Unidos nós temos determinados perfis de políticas que são judicializadas, na França outro, na Itália outro, na Alemanha tem políticas de educação, né, muitas demandas. Então isso vai variar, quer dizer, tratar assim, bom, se nós aceitarmos que isso é um fenômeno empírico nas democracias ocidentais, né, nós podemos medir isso, bom, em outros estados, em outros tribunais, então, atestando hipóteses e tentando trazer uma contribuição mais empírica, que é o nosso papel enquanto cientistas políticos, né? Bom, de qualquer forma, esses argumentos, eles são um ponto de partida, né, para uma análise que nós podemos evidenciar como uma tendência, né, uma análise que aponta uma tendência de ativismo, né, do judiciário, né, eu não diria só do judiciário, mas também dos defensores públicos, que particularmente no Rio Grande do Sul é um fenômeno mais recente. Isso é uma falha do nosso trabalho, porque o nosso objetivo era pegar justamente quem são os propositores do primeiro grau, se era predominantemente o Ministério Público, ou como vão entrando os defensores públicos, só que nós simplesmente não tivemos esse dado, ele tem uma dificuldade enorme de ser construído, porque não aparece ser defensor público. Então, nós fomos atrás das listas, né? Estamos tentando obter uma lista com todos os defensores públicos do Estado, e nós vamos ter que ver o número do OAB para chegar lá num acordo. Quer dizer, é que a base do tribunal não é feita para isso, não é feita para esse tipo de pesquisa, né? É feito para um outro tipo. Então, isso aí nós temos até uma discussão lá com o Tribunal de Justiça para tentar aperfeiçoar um pouco essa disponibilidade. Isso é algo, inclusive, que se discute, eu acho que com o CNJ, pelo menos conversando com o pessoal lá do Conselho do Ministério Público também, quer dizer, o interesse de começar a se pensar no Brasil, e esses conselhos, eu acho que pode ter uma contribuição muito importante, da construção de bases de dados, né, que permitem pesquisas de diversos perfis, inclusive o engajamento de pesquisadores de outras áreas, né, como se tem lá na França o Instituto de Autoestudos da Justiça, né, que tem sociólogos, psicólogos, né, e que contribuem também imediatamente para a formulação de políticas de justiça. Mas, concluindo aqui a minha fala, né, quer dizer, principalmente, então, essa tendência de ativismo, ela pode ser detectada, e aí teria, inclusive, uma outra parte, que é um levantamento de decisões paradigmáticas do STF, que eu vou deixar de fora, que foi levantado pelo um aluno mestrando que está contribuindo nessa pesquisa, mas que também mostra essa tendência pró-ativismo, né? Ou seja, dela ser corroborada pelos tribunais, porque o fato de um tribunal estadual, né, corroborar esse entendimento, né, e principalmente o STF, é o que dá a guarida para o juiz, né, de primeiro grau e para o defensor público fazerem esses pleitos, né, e contra os municípios. Bom, então, o outro ponto, né, final que é importante, que nós começamos também a analisar, o número de congressos, de participação da OAB, das associações de magistrados, na discussão das políticas nesse problema da judicialização da saúde. Então, nós vemos também que esse é um fenômeno que transcende a esfera judicial. Né, ou seja, e isso é o mesmo para os casos lá que eu mencionei no início do trabalho da França e da Itália. Quer dizer, essas mobilizações contra a corrupção, contra o capitalismo financeiro, né, com uma espécie de... Elas envolvem uma construção que não é de argumentos jurídicos, uma construção de argumentos morais, e um certo engajamento militante, muitas vezes um ativismo a favor, né, de uma causa determinada. Então, nesse caso, quer dizer, há também essa construção, ela embasa, né, o conjunto da formação desses juízos, né. Bom, enfim, depois nós podemos debater com maior cuidado isso, mas eu ficaria por aqui agradecendo mais uma vez o Fabrício e cumprimentando o Fabrício e o professor César pela iniciativa do evento. Obrigado.